Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Olá, muito boa noite. É com muita satisfação que mais uma vez nos reunimos na nossa igreja com o objetivo de louvar e bendizer o nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E antes de nós começarmos a nossa breve meditação, nós vamos ter um momento de oração. Pai Santo, obrigado, te louvamos por esse momento, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, te agradecemos pelas nossas vidas, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos tem conservado. E, Senhor, nesse momento vamos conversar com os irmãos a respeito da tua santa palavra. Instrua-nos, ó Deus, segundo os teus santos propósitos, nos dê, Senhor, toda a sabedoria, toda a compreensão, e que possamos crescer cada vez mais no conhecimento, Senhor, da tua palavra, e assim possamos testemunhar cada vez mais para aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por mais este domingo, no nome de Jesus. Amém. O texto escolhido é Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Aqui na minha Bíblia diz assim: um novo céu e a nova terra. Nós vamos fazer a leitura. Apocalipse capítulo 21. Estou olhando aqui, alguns estão já localizando, mas o Apocalipse é muito fácil de achar, simples, é o último livro da Bíblia, né? E no seu penúltimo capítulo, Apocalipse 21. Lá ele diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, ele dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu separei como base para a nossa meditação o versículo 4. Eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deixa eu pegar um pouco de água aqui, que a garganta vai... Eu comentei com os irmãos que estão aqui, antes de nós começarmos a nossa mensagem, que só nessa semana eu conversei com algumas pessoas, e acabei vendo situações onde ocorreram perdas familiares, situações terríveis. E se eu voltar para trás, de meses, durante o ano, assim como vocês também, nós vamos observar muitas situações semelhantes. Independentemente da pandemia, situações já vinham ocorrendo, mas a pandemia realmente agravou demais. Situações que chegaram de surpresa nas famílias e lutaram. Infelizmente, a situação não se reverteu, e hoje nós temos muitas pessoas chorando, lamentando, a distância de seus queridos. No texto de Apocalipse que nós utilizamos, João, recebendo a revelação de Deus através de Jesus Cristo, ele escreve que um dia nós habitaremos um novo céu e uma nova terra, onde estaremos para sempre na presença do Senhor. E ali, naquele lugar maravilhoso, já não haverá mais lágrimas.
Para a gente contextualizar a questão do choro, eu separei alguns textos e vocês não precisam procurar, depois vocês podem ir anotando aí, que eu já colei os versículos aqui no meu papel para ficar mais rápido. Mas são assuntos, são momentos na Bíblia onde se narra o choro das pessoas sobre diversas circunstâncias. Sobre diversas circunstâncias. Às vezes nós vemos pessoas chorando até por alegria, chorando por uma satisfação de ter recebido algo ou de ter alcançado um propósito. Eu vejo às vezes as pessoas choram porque passaram no vestibular, não é? Choram porque conseguiram emprego. Isso é um choro de satisfação, é um desabafo. Mas também tem o choro de lamentação. Então eu separei alguns textos rapidamente aqui para nós falarmos sobre isso. E eu espero que seja para o crescimento de todos, porque tocou muito no meu coração. Confesso até que em alguns momentos me emocionei quando eu estava preparando. Algumas pessoas até falam assim, mas chorar, infelizmente nós vivemos numa sociedade tão truculenta, que às vezes quando uma pessoa chora, ela é vista como fraca. Como fraca. A nossa sociedade ela está tão esquisita, né? Está tão à mercê desse tentador, desse dominador das trevas, que as pessoas começam a até ridicularizar quando o outro se emociona, como se isso fosse um sinal de fraqueza. Mas não importa, cada um colhe e cada um planta e cada um colhe. É a lei da semeadura. Se você planta a indiferença, você vai colher a indiferença. Se você planta desamor, você vai colher também. Mas enfim, não me cabe essa colheita. Isso cada um vai colher diante de Deus. Então vamos lá. Eu peguei um texto de Neemias 1,4 que diz assim: tendo eu ouvido estas palavras que se referiam à miséria e desprezo, muros de Jerusalém derrubados e portas queimadas, assentei-me e chorei. Neemias se assentou diante daquele quadro e chorou amargamente, porque os muros de Jerusalém estavam derrubados, porque as portas estavam queimadas, e algumas pessoas que ainda estavam naquela questão de exílio, uns que tinham voltado, estavam vivendo situação de miséria e desprezo. O que nós vemos na vida de Neemias aqui é aquilo que nós entendemos como empatia. Neemias estava numa situação boa, não é? Neemias, se não me engano, era o copeiro, né, do rei. Ele estava numa situação boa, mas os seus amigos, os seus compatriotas estavam vivendo em miséria. Os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas de Jerusalém, e ele chorou de tristeza em ver a situação do outro. Chorou porque o povo não tinha como adorar, e com certeza ele também chorou em ver o resultado do pecado, porque tudo que aconteceu com o povo de Israel derivou do abandono de Israel para com Deus. Deus não puniu Israel de forma gratuita. E tem pessoas que eu sei que não gostam de falar de punição de Deus. É só então pegar a Bíblia e jogar fora, porque isso está na Bíblia. A ira de Deus está na Bíblia. E Deus veio avisando aquele povo: para com isso, para com isso. E eles continuaram até que foram exilados, sofreram. E Neemias, quando viu a situação que foi narrada para ele, ele se assentou e chorou. Chorou de tristeza por ver a situação de miserabilidade que o povo de Israel estava passando. José, um outro versículo: então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço e chorou assim longo tempo. Gênesis 46, 29. José chorou pela emoção do reencontro. Ele estava distante de seu pai, seus irmãos haviam vendido ele para um povo distante, achando que assim se livrariam de José. Nós já estudamos sobre isso, já lemos sobre isso, né? O fato é que Deus foi com José de uma forma tão maravilhosa que ele se tornou governador do Egito. E a fome estava assolando a terra. Mas o Egito estava numa situação boa, porque José, instruído por Deus, havia avisado o rei: faraó, toma cuidado, guarda aí o mantimento, que vai vir um tempo terrível aí. E foi assim que aconteceu.
Mas, resumidamente, Jacó, que era Israel, não sabia que José estava vivo. Não sabia. E quando José avistou seu pai, depois de muitas situações ali que nós já estudamos também, quando José avistou seu pai, ele lançou-se ao pescoço e chorou. Chorou de alegria, chorou de satisfação em reencontrar seu pai. Já havia chorado quando reencontrou seus irmãos. Ele estava ali dando uma lição em seus irmãos, mas com amor. E ele chorava porque ele estava vendo seus irmãos e eles não tinham reconhecido, ele não podia abraçá-los, mesmo eles tendo vendido ele. O amor dele estava falando mais alto. Imagine então com o pai, que sofreu anos e anos pela distância, achando que o filho estava morto. E José chorou de alegria ao reencontrar seu pai. Me lembro quando minha irmã e meu cunhado foram fazer um trabalho pastoral na cidade de Mogi das Cruzes. Como a gente chorava quando se encontrava. Eu, para variar, ficava escondidinho no meu canto lá, né? De durão. Mas eu lamentava, eu ficava muito triste. Triste pela distância. Alegre em saber que estava fazendo um trabalho para o Senhor. Mas somos humanos, nós sentimos saudades. Até de irmãos que brigam, né? Sempre saudade. Eu me lembro quando minha irmã, agora graças ao Senhor está aqui, quando adoeceu dessa Covid, eu até brinquei comigo, precisa recuperar logo para voltar a brigar com ela. Né? A gente está sempre brigando com o outro, mas não tem ódio. Nunca teve, claro. E você tem satisfação em rever as pessoas. E José ficou muito contente, chorou ao reencontrar seu pai. O meu rosto está afogueado, ou seja, quente, vermelho de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Choro pelo sofrimento derivado do tratamento recebido de Deus. Que coisa interessante, né? Jó falou essas palavras quando ele contemplou todo o seu sofrimento. Jó chegou a amaldiçoar o seu nascimento. E ele estava chorando porque estava sofrendo. E é interessante que na minha Bíblia, quando fala de Jó, está lá no capítulo 16, não precisa procurar. Na minha Bíblia aqui, o subtexto dessa narrativa fala assim, ó. Jó, quando ele proferiu essas palavras, está aqui, Jó se queixa do trato de Deus. Está aqui na minha Bíblia. Porque ele estava sofrendo muito. E ele falou, o meu rosto está afogueado, está pegando fogo, de tanto chorar. E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Jó chorou muito. Muitas vezes nós vemos várias mensagens, vários estudos sobre a vida de Jó, que é uma mensagem muito profunda, são estudos maravilhosos. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre a paciência de Jó. Nós já cantamos músicas quando eu medito na paciência de Jó, que realmente foi muito paciente, mas Jó era um homem de fé, acima de tudo. A paciência dele derivou da confiança que ele tinha em Deus. Mesmo assim, naqueles momentos de turbulência, Jó reclamou, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando. E Deus sustentou Jó poderosamente. Jó, um homem de fé, um homem de paciência, chorou. Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em água. Lamentações de Jeremias 1,16. Jeremias estava lamentando a destruição de Jerusalém. Judá estava no exílio. Jerusalém pecou gravemente. Tantos avisos, tantas advertências, mas optaram pela desobediência. E Jeremias chorou. E não é só, Jeremias não fala de choro somente uma vez. Tanto é assim que, de uma forma inadvertida e, penso eu, desrespeitosa até, as pessoas dizem Jeremias, o profeta chorão. Tem um dia que nós falamos aqui na igreja, né, e outros também já falaram, estuda a história de Jeremias, para você ver as situações que ele enfrentou. Era natural que ele chorasse, era natural que ele lamentasse. E quando ele lamentou aqui, porque ele viu a situação que estava Judá, Jerusalém, ou melhor, destruída, Judá no exílio, e tudo pela desobediência.
Eu pergunto para você que está me ouvindo, para nós que estamos aqui reunidos, qual de nós que não chorou, que não derramou lágrimas, quando vê um ente querido, quando vê um amigo abandonando o caminho de Deus? Eu vejo cabeças balançando aqui. Quantos pais, quantos avós, lá no seu quarto, no seu momento de oração, no seu momento de reflexão, derramou lágrimas, pensando na desobediência alheia, pensando que aquela pessoa está caminhando a passos largos para a perdição. E isso nos dá desespero, não é? Porque nós amamos aquela pessoa, porque nós não queremos vê-la perdida, sem rumo. Como é gostoso quando nós vemos a pessoa voltando para os caminhos do Senhor, voltando para a família de uma forma verdadeira. Quando nós cantávamos antigamente, ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, uma música muito antiga do Logos. De coração lá no fundo eu não entendi. A Bíblia nos diz que, puxa, o filho tinha tudo, foi embora. Mas quão alegremente nós ficamos quando essa pessoa volta. Certo feito, uma pessoa falou assim: eu quero voltar para a igreja. Eu falei: não, volta para Deus. Voltar para a igreja qualquer um pode voltar, é só entrar aqui e sentar. Volta para Deus. E enquanto essas pessoas não voltam, nós choramos, nós lamentamos. Jeremias, ele viu toda a desobediência de Israel transformada em exílio, em sofrimento, e ele chorou. Ele chorou em contemplar aquela situação, assim como Neemias chorou. Por isso que eu coloquei para vocês: quantos de nós já passamos por situação semelhante, ou estamos passando, de chorar, de lamentar por um irmão de sangue, por um filho, ou até um irmão em Cristo da igreja que decide abandonar todos os caminhos do Senhor e, como filho pródigo, sai para viver as coisas do mundo, sai para viver regaladamente, sai para abandonar o pai que precisa de um cuidado, sai para abandonar a mãe, sai distante dos seus irmãos, até de seus filhos, porque prefere saborear as delícias que estão aí fora. Delícias que a princípio têm o gosto de mel, e no final o resultado é fel. Foi assim, foi por isso que Jeremias lamentou e chorou diante da circunstância que ele estava vendo em Jerusalém. Continuando, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Mateus 26, 75. Eu gostaria de novamente perguntar para você que está de repente me assistindo, espero que assista, você que está aqui sentado nesses bancos: você já chorou pelo pecado cometido? O que levou Pedro a chorar foi que, quando ele contemplou o seu erro, que Cristo falou para ele: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. E ele negou. Pedro abandonou Cristo, fez toda aquela cena de amigo, sacando de sua espada e agredindo lá o servo. Jesus foi lá e curou: guarda a sua espada. Mas quando Jesus estava a caminho da crucificação, ele estava sozinho. Pedro abandonou. Pedro estava com aqueles outros, sentado numa roda, se aquecendo, e olharam para ele e falaram: peraí, você fazia parte daquela galera lá. Você fala como ele. Não, você está enganado. Mas Pedro, quando ele negou a Cristo, o galo cantou, ele chorou amargamente. Ele olhou para si, de repente ele perguntou: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O Mestre, o Salvador, o Filho de Deus, curou tantas pessoas debaixo de meus olhos. Salvo engano, Jesus curou a sogra de Pedro, não foi? E quando Jesus precisou, quando Jesus estava a caminho, eu estou falando do lado humano, ele chorava, ele gemia de sofrimento.
Ele clamou a Deus: Senhor, se queres, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que ia sofrer, e ele estava sozinho, e aquele discípulo que estava ao lado dele estava negando ele. E quando Pedro percebeu tudo isso, chorou amargamente. Quantos de nós, e eu vejo isso, irmãos, como crescimento, quando acontece isso. Não que eu queira que você peque, não que eu queira que nós andemos em pecado, mas quando acontece isso em nossas vidas, é para nos amadurecer. Não evidentemente no mesmo grau, porque Pedro até aquele momento não tinha convertido ainda. Pedro não tinha entendido o plano da salvação. Nós que estamos aqui sentados nessa igreja, eu olho daqui, começando daqui até o último, todos nós somos indesculpáveis porque conhecemos o plano da salvação. Nós crescemos ouvindo esse plano. E é triste quando você olha para a sua vida, quando eu olho para a minha vida e me pergunto: por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E aquele peso de repente te atormenta pelo resto da vida. Não o peso da falta do perdão, não é isso, mas é aquela questão que você te acompanha, aquela questão que te acompanha. De repente você está numa situação, aquilo vem na sua mente, fala: por que você fez isso? E aí você chora: Senhor, por que eu fiz isso? É um crescimento gradativo, é um esquecer gradativo. Em alguns casos você nunca esquece, mas o fato é que Pedro chorou porque percebeu o grande erro que estava cometendo. Quanto é importante que nós tenhamos essa atitude em nossas vidas. Chorar sim, chorar de arrependimento, chorar em ver o que estamos fazendo com as nossas vidas e com os outros, porque muitos atos nossos refletem nos outros. Como falta para as pessoas isso, o refletir, o imaginar as consequências dos atos dos outros. E Pedro chorou quando ele percebeu que ele estava negando o Filho de Deus. Nós vamos partir já para o nosso final, como diria talvez aí, grande final, né? Jesus chorou. João 11:35. No versículo 33 do mesmo texto, nós lemos que Jesus, vendo as irmãs de Lázaro chorar, agitou-se no espírito e comoveu-se. Está na Bíblia, né? Vou até pegar aqui, está fácil. João 11, aqui. João 11:35. Caiu, não tem problema. Aqui. No versículo 33 ele fala: Jesus, quando estava indo para Betânia, onde Lázaro residia, e Lázaro estava morto. Evidentemente que a demora de Jesus para chegar naquela cidade tinha um propósito, nós sabemos isso. Mas quando Jesus chegou, vendo-a chorar, no 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Como essa mulher tinha fé em Cristo, como ela confiava em Cristo. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Sim, o Filho de Deus, como sempre, dando uma lição de amor, de amizade, de empatia, de compartilhar com o outro o sentimento. Jesus chorou. Jesus chorou. Eu poderia pegar muitos textos da Bíblia que falam sobre o choro das pessoas. Jesus chorou quando contemplou também Jerusalém, porque ele sabia o que estava por acontecer por conta da rebeldia deles. Novamente Jerusalém. Mas eu paro por aqui em tantos textos. Poderia, como eu disse para vocês, poderia pegar muito mais. Deixei para colocar como final: Jesus chorou, porque esse Jesus que chorou, que se comoveu com a situação daquela família, esse Jesus se apresentou para João na ilha de Patmos e trouxe para ele a revelação do Apocalipse.
dentre muitas coisas que ele falou sobre o futuro, sobre situações que nós estamos vivendo agora, ele deixou claro: bom dia, João, não vai haver mais choro. Bom dia, João, não vai haver mais dor, nem lágrimas. Eu vou enxugar dos olhos toda lágrima, porque as coisas primeiras já passaram. Agora novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Eu coloquei no meu papel aqui, não preciso nem seguir mais o script não. Eu desafio você que está sentado aqui agora, e aquele que de repente vai me ouvir. Pare um pouco, só um pouco, pode ser 5 ou 10 minutos, o tempo que você quiser. Pare um pouco e imagine quantas pessoas estão sofrendo neste momento. Quantas pessoas estão chorando a dor da separação? Quantas pessoas estão sendo movidas por um sentimento de saudade, uma dor que não passa? E nós sabemos que cada um reage de uma maneira, patologicamente falando, sentimentalmente falando. Deus é um só, mas exatamente porque Deus nos conhece, sabe as nossas fragilidades, e Ele sabe que aquele pode suportar mais ou menos. E tem pessoas por aí, meu caro irmão, meu caro amigo, que não tem a frieza, que não tem a resistência que você tem. Isso não quer dizer que ele é fraco, ele apenas não consegue. Deus está no coração dele, está agindo, mas ele não consegue. É um processo. É um processo. E às vezes demora anos. Nós estamos vivendo um momento muito triste da sociedade. Não é um tempo de festa. Como eu me revolto, eu confesso para vocês, eu me revolto muito quando eu vejo as pessoas pelas ruas, pelos bares, pelas festas, vivendo como se não estivesse acontecendo nada. E naquele exato momento, vidas estão sendo perdidas. Famílias estão chorando. Famílias estão desconsolação, sem consolo. Filhos perderam os pais. Pais perderam filhos novos. E aí acabou, irmãos, acabou aquela questão inicial dessa pandemia. Os comorbidades, os mais velhos. É só você ver, é só você sair um pouco daquela porcaria chamada Facebook e ver notícia um pouco. Vai ver notícia um pouquinho só. Vai ver só para você ver como que o mundo está chorando, como tem pessoas que estão lamentando. Ao invés de você olhar para o informe epidemiológico que traz a estatística, olhe para a notícia, leia a idade daquelas pessoas. Passe a pensar quantos planos foram cortados pelo meio, quantas famílias estão despedaçadas. E você, eu, como servo de Deus, nós temos a obrigação, em amor, de ajudar essas pessoas. Porque amanhã pode ser você, pode ser eu. O fato é que nós, que conhecemos a palavra de Deus, que afirmamos para todos, que temos a certeza da salvação, que nós afirmamos para todos, que cremos no Deus da consolação, nós temos que anunciar esse Deus. E é isso que eu estou falando para vocês hoje. Eu não quero falar de tristeza, mas não tem como falar de um choro sem falar da tristeza. Mas eu quero falar que existe uma solução para isso. De repente ela demora um pouco mais para você se consolar, mas se apegue a Deus e creia que um dia tudo isso vai passar, porque nós estaremos com Cristo para sempre. Isso é promessa. Ele falou: eu vou enxugar dos olhos toda lágrima. Não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter separação. Acabou. E quem que não quer isso? Quem aqui que não quer isso? O que nós não podemos, meus irmãos e amigos, é viver achando que é excesso de preocupação, é exagero de preocupação. Olhe para as pessoas que estão sofrendo. Vamos anunciar para essas pessoas o Deus da salvação. Então eu volto a repetir. De repente, alguém que está assistindo, ou de repente entre nós, tem pessoas chorando. Eu confesso para vocês, eu falei no princípio, quando eu preparei a mensagem eu me emocionei.
motivos meus. E eu não me sinto nem um pouco fraco porque eu choro. Eu lamento quem diz que eu sou fraco. Eu lamento por essa pessoa. Quando uma pessoa olha para o outro que está sofrendo e fala, ele é fraco, eu lamento por aquela pessoa. Que é uma falta de Deus naquele coração. Falta de amor para com o próximo. Como que você pode manifestar que o outro está sofrendo e dizer que ele é fraco? Com que autoridade, com que autonomia você faz isso? Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque o meu Salvador, o seu Salvador chorou. Concorda? Ou será que alguém também não concorda? Vamos pegar a Bíblia. Eu não vou rasgar a minha Bíblia aqui, que essa Bíblia aqui é minha querida. Mas você pode pegar e que eu rasgo essa página. Porque está aqui, Jesus chorou. Ele se comoveu em ver o sofrimento daquela família. Curiosamente, ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ele se comoveu em ver aquele sofrimento. Irmãos, o que falta para o mundo hoje é amor. O que falta para o mundo hoje é olhar para o próximo com amor. Nós vemos muitas discussões na sociedade, muitas discussões que falam sobre família, e hoje em dia qualquer manifestação sua, você é homofóbico, você é racista, você é preconceituoso, tudo isso é odioso. Tudo isso é odioso. Nós não temos que analisar a pessoa e julgá-la, nós temos que amar a pessoa. Qualquer pessoa que entrar nessa igreja vai ser abraçada e vai ser recebida com amor. Nós não podemos abraçar muito hoje ainda, né? Mas vai ser recebida com amor. Porém, dentro dos princípios da Bíblia, nós vamos colocar para aquela pessoa, ao ela perguntar como que a Bíblia encara a situação, a Bíblia diz assim, assim, assim. Isso é amor, isso é apego à doutrina. Não é tratar a pessoa com indiferença. Não é tratar a pessoa como se ela tivesse uma doença contagiosa que você não pode chegar nela. Não, é amar aquela pessoa. E o mundo está doente nos seus conceitos. É só você olhar para a sociedade. Mas nós que conhecemos o plano da salvação, nós temos que anunciar para as pessoas. E acima de tudo, chegar nessas famílias que estão sofrendo. Abraçá-las em nome de Jesus e anunciar: um dia, meu irmão, um dia, meu amigo, tudo isso vai passar, porque nós estaremos juntos para sempre na pátria celestial. Você crê isso? Você crê nisso? Se crê, diga amém. Amém. Agora você de repente está me assistindo, ou talvez você que está aqui, eu não conheço o coração de todos aqui, de nenhum, aliás, de nenhum. Mas de repente você não tem essa certeza. Não perca tempo não. Não perca tempo. Se entregue nas mãos do Senhor. Coloque teu joelho no chão e clame a Deus perdão pelos seus pecados. Clame a Deus que Ele possa usar da misericórdia para com a sua vida. E tenho certeza que você vai passar a respirar de uma forma diferente. Você vai ver a vida de forma diferente. E mesmo havendo tristezas, você vai superá-las em nome de Jesus. Porque é para isso que Ele providenciou a salvação, para nos fortalecer, para nos guardar, para nos consolar. E nesse momento em especial, irmãos e amigos, a sociedade passa por situações onde carece e muito de consolo, de palavras, de abraço. E nós temos a palavra da salvação à nossa disposição. Eu fiz questão de pegar esses textos que falam sobre o choro e colocar o choro sobre vários conceitos, vários contextos. E as pessoas choram. Eu choro. Jesus chorou. Mas esse mesmo Jesus, a Bíblia nos diz ali, para nós encerrarmos, quando Jesus começa a anunciar o Apocalipse, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus o Pai lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Olha que coisa interessante essa escala. O Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, que Deus, quem que deu a revelação para Jesus? Deus. Que Jesus fez? Passou para os anjos, anunciar a quem? A João. Está na Bíblia. Esse Jesus que chorou, que foi crucificado, e anunciou para João sobre a revelação do Pai. Vai lá e escreve isso. Fala para o anjo, escreve, fala para João. Falou para o anjo fala para João, escreve isso. E ele
no final, no capítulo 21, de forma maravilhosa, sabendo de todo o sofrimento que iria advir sobre o mundo, sabendo de toda a tristeza que poderia chegar, independente se você é servo de Deus ou não, a tristeza vem, saudade existe para todos, mas nós temos um Deus que nos consola, e Ele, sabendo de tudo isso, falou: vai lá e fala, que eu vou enxugar dos olhos toda lágrima. Fala para eles terem paciência, que eu vou enxugar dos olhos toda lágrima. Seja qual for o motivo, eu vou enxugar dos olhos toda lágrima. Sabe por quê? Não vai ter mais morte, não vai ter dor nem separação. Você não quer isso para a sua vida? Entregue a sua vida nas mãos do Senhor neste momento. E neste momento nós vamos orar. Eu vou orar por todos que estão aqui, e orar por aqueles que porventura possam ouvir essa mensagem. Que Deus possa tocar em vossos corações. Curvemos as nossas cabeças e vamos orar. Pai Celeste, eu não tenho o dom, Senhor, de saber o que está no coração de cada pessoa aqui nessa igreja, assim como de saber, Senhor, o sentimento que está tomando conta daqueles que irão, Senhor, assistir a essa mensagem. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor está atento a todos aqueles que te buscam. Então eu clamo, meu Deus, em nome de Jesus, pela tua infinita misericórdia, o Senhor possa tocar nos corações de todos que estão aqui e nos corações daqueles que ainda virão ouvir. Nós temos a promessa, e essa promessa não muda. Essa promessa, como todas as tuas promessas, se cumprem. Que um dia, meu Deus, nós estaremos todos juntos na pátria celestial. E ali nós não iremos mais chorar. Nós não iremos mais lamentar. Porque não haverá dor, não haverá separação. Eu oro, Senhor, por todas as famílias que neste momento estão enlutadas. Por todos os pais que estão perdendo seus filhos. E filhos que estão perdendo os pais. Eu oro, Senhor, para a sociedade, Senhor, que está tão perdida. Estão envolvidas, Senhor, em conceitos distantes da tua palavra. Enquanto pessoas estão sofrendo e chorando. Eu oro, Senhor, para que tenhamos dias de paz. Para que tenhamos, ó Deus, consolo naquilo que precisamos. Eu oro, Senhor, confiando e esperando na tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Que Deus possa tocar no seu coração e possa te consolar, seja qual for o momento que você esteja passando, vivendo na sua vida. E é claro, nós, a Redação Bíblica de Bauru, eu aproveito para nos colocar à disposição de você. Se você entrar lá no nosso site, ab.org.br, você vai ver que tem lá o nosso contato. Quer mandar uma mensagem para nós? Manda por lá, vai chegar para nós. Quer ligar para mim? Pode ligar para mim. Pode ligar para mim, para os irmãos aqui. Pode ligar. Terei o prazer de conversar com você, de orar com você, de visitá-lo dentro da situação. Hoje nós já podemos visitar um pouco mais. Então pode entrar em contato conosco. E nós estamos orando. Eu estou orando por todos os meus amigos, meus companheiros que têm procurado, relatando suas circunstâncias de dificuldade. Que Deus possa consolar vocês. Em nome de Jesus, está encerrado o nosso culto. Amém.